Olá, tudo bem com vocês? Vamos seguir com as nossas discussões sobre sociologia da educação. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas videoaulas, fazendo as leituras, as atividades e me coloco, como sempre, à disposição para tirar qualquer dúvida, né? E, obviamente, atender às demandas que venham surgir com as nossas discussões. Então, vamos à nossa temática de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dois temas muito relevantes, eu ouso dizer imprescindíveis para quem deseja atuar na sala de aula, né? E obviamente, como vocês estão fazendo um curso de licenciatura, eu penso que boa parte de vocês vai enveredar por esse caminho. Então não dá para fugir de certas temáticas, né? Então a gente vai falar sobre estigma, desvios e normas, e educação para as relações étnico-raciais. São dois temas complementares, né? A gente precisa entender o aspecto geral, o que é estigma, o que é desvio, o que são as normas e como é que a gente pode atuar, como é que a gente pode implementar algo partindo dessa perspectiva, partindo dessa noção de como esses estigmas se estruturam, de como eles podem ser reconhecidos no nosso cotidiano, né, na nossa prática de sala de aula. Então vamos lá. O músico americano Mark Oliver estava em Londres divulgando o novo álbum da sua banda e aproveitou para descansar um pouco no Hyde Park. Até aí tudo bem, mas para a surpresa do músico ele foi confundido com um terrorista. Os policiais o acharam extremamente parecido com a descrição que tinham de um suspeito de terrorismo e não tiveram dúvidas em abordá-lo. Seu comentário acerca do incidente foi simples e direto. Eles precisam saber que nem todo cara com cabelos curtos e barba comprida é um terrorista. O que vocês acham desse exemplo? De acordo com o relato, ele estava descansando no parque, tinha um aspecto físico bastante peculiar, cabelo curto e a barba grande, e obviamente se enquadrou em algum perfil que a polícia considera como suspeito ou criminoso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, quer dizer, que perfis são esses? Como eles são construídos? O que configura situações, aspectos, características específicas que são tidas como suspeitas, como mal vistas ou como contra as normas estabelecidas, como esse pensamento ele é construído. E aqui é importante lembrar que tem uma ciência chamada criminologia e um pensador italiano bastante conhecido chamado Cesare Lombroso, que tinha um pensamento no início do século XX bastante condizente com essa ação, né, da polícia em Londres. E ele dizia que existem perfis, determinados perfis físicos, psicológicos que determinam a tendência da pessoa ser criminosa ou adotar algum comportamento criminoso ou não, né? Então, Cesare Lombroso foi um cientista que investiu na produção daquilo que nós chamamos de estigma, né? E por falar em estigma, eu sugiro desde já para vocês a leitura do texto do Irving Goffman, que está lá na nossa pasta, está lá no nosso Drive, né, em PDF disponível para vocês. O nome do livro é Estigmas.
Então, eu sugiro a leitura. Inclusive, nós vamos dialogar com esse autor a princípio aqui na nossa aula, e eu espero que vocês façam a leitura. Aí está a foto do Mark Oliver, né, o sujeito que foi confundido com um terrorista, porque para a polícia ele tinha cara de terrorista, ele tinha perfil de terrorista. O que vocês podem dizer a respeito disso? E esse tipo de comportamento é exclusivo da polícia de Londres, ou nós assumimos comportamentos parecidos com esse no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? É importante fazer essa reflexão. Será que a gente não rotula? Será que a gente não estabelece certos perfis que nos fazem gostar ou não de determinadas pessoas, que nos fazem sentir ou não medo de determinadas pessoas, que nos fazem nos aproximar ou não de determinadas pessoas? Será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? E aí traga isso para o cotidiano da escola. Quer dizer, como é que isso se configura no dia a dia da escola? Como é que você consegue perceber isso? Perdão. Como é que você consegue perceber isso entre os colegas, né, professores? Como é que você consegue perceber isso entre os alunos e no diálogo entre esses sujeitos envolvidos no processo educacional, né? Além dos técnicos, obviamente. Como é que nós podemos observar isso no cotidiano? Você está vendo um músico que foi confundido com um terrorista por conta de um perfil, de um aspecto físico. Vocês devem lembrar do caso de um brasileiro chamado Jean Charles, que foi baleado por policiais em Londres, porque tinha um perfil, segundo ele, suspeito. Foi abordado pela polícia e, como ele não tinha documento de permanência que legalizava a sua situação no país, ele se assustou e correu. E aí ele foi alvejado, foi morto pela polícia, que a princípio desconfiou, né, do seu aspecto físico mesmo, né? Quer dizer, as abordagens policiais hoje, elas diferem dessas da polícia de Londres, as abordagens policiais aqui no Brasil, aqui no Piauí. O que vocês acham? E aí, baseado no livro que eu acabei de indicar, do Irving Goffman, Estigma, nós trouxemos alguns conceitos aqui para discussão. O primeiro deles é o próprio conceito de estigma. É uma característica que possui uma relação com algum estereótipo. Então, professor, mas o que vem a ser estereótipo? É uma construção mental falsa que se baseia em determinadas características. Exemplo de estereótipo: o judeu é pão duro, o japonês é estudioso, todo barbudo é terrorista. Então, são construções mentais falsas que produzem pânico, desconfiança, medo, violência, por conta da capilaridade, da circulação, da abrangência que esses estereótipos alcançam, né? Então, por conta dos estereótipos, muitas pessoas são estigmatizadas, muitas pessoas são vitimizadas, muitas pessoas são não condizem ou não são aceitas dentro de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, né? Então são questões muito sensíveis que precisam ser percebidas, né? Então não esqueçam esses dois conceitos: estigma como uma característica que possui uma relação com algum estereótipo, né? E o estereótipo como essa construção mental falsa
se baseia em determinadas características. Então, o que seria o estigma? A avareza do judeu, né? A predileção pelo estudo do japonês ou o barbudo terrorista. Esse é o estigma, né? O sinal, é o aspecto que faz com que uma pessoa seja mal vista ou não aceita num determinado grupo porque fugiu em certa medida daquilo que todos consideram como normal, como aceitável. Os tipos de estigma, segundo o sociólogo Irving Goffman: deformidades físicas, pessoas são estigmatizadas. Basta lembrar, por exemplo, na história, a educação dos jovens meninos em Esparta, né, que eram treinados para a guerra, então o aspecto físico, as boas condições físicas eram importantíssimas e os meninos que tinham algum tipo de deformidade, eles eram sim estigmatizados. Alguns eram mortos, outros eram mal vistos na sociedade, não tinham o mesmo a mesma participação, a mesma função guerreira dos outros jovens. Então havia realmente essa separação por conta de aspectos de deformidades físicas, né? Aí eu pergunto para vocês, na nossa sociedade, pessoas que têm algum tipo de deformidade física são ou não são estigmatizadas? São ou não são estereotipadas? São ou não são vítimas de preconceito, né? Então, infelizmente, é uma construção social muito poderosa, né? Muito, e que define e que nos possibilita perceber quem somos, né? As fragilidades que ainda temos como grupo social. Então, precisam ser vistas, precisam ser discutidas, precisam ser ressignificadas. Esse é o norte a seguir, né? Culpas de caráter individual, vícios, doenças, crimes. O criminoso é estigmatizado na nossa sociedade. O ex-presidiário que não consegue encontrar um emprego por conta da desconfiança que sua condição de criminoso que pagou, mesmo tendo pago sua pena, desperta na sociedade, né? As pessoas que têm algum tipo de vício, os viciados em drogas diversas, né? Em crack, cocaína, quaisquer drogas, eles também são estigmatizados, são vistos como pessoas inferiores, pessoas mal vistas, malquistas na nossa sociedade. Então, essas pessoas estão presentes, convivem conosco na realidade da escola pública, né? A gente tem muitos alunos com a idade avançada em relação àquilo que deveria ser na série que ele está cursando, alunos que têm problemas de envolvimento com droga, com tráfico, alunos que já foram, já cumpriram medidas socioeducativas, né, pelo fato de serem menores, ou mesmo alunos que já cumpriram algum tipo de pena. Enfim, a gente lida com essas pessoas a todo momento, né? A gente, muitas vezes, sem querer, mas pegando, nos apoiando naquilo que o grupo impõe, que o grupo oferece, a gente termina reforçando os estereótipos, a gente termina reforçando, estigmatizando mais e mais essas pessoas. Pessoas que têm algum tipo de doença, né? Doenças como AIDS, por exemplo. Pessoas que têm AIDS até bem pouco tempo eram vistas como pessoas que estavam fadadas a morrer cedo, né? Felizmente, com o avanço da ciência, com o uso de medicamentos e tal, essas pessoas têm uma expectativa de vida melhor.
Mas eu estou usando a AIDS apenas como um exemplo, mas pessoas que têm diversos tipos de doenças, elas são mal vistas, elas são estigmatizadas sim, né? Mesmo transtornos, alunos com algum tipo de necessidade especial. Esse grupo, ele é muito, mas muito estereotipado, ele é muito, mas muito estigmatizado, né? Alunos com transtorno do déficit de atenção, com transtorno do espectro autista, são várias são várias condições diferentes que muitas vezes no senso comum que estereotipa, que estigmatiza, são tratados como pessoas com algum tipo de perturbação mental, como loucos e tal. Esse é o estigma, né? O ser louco é o estigma, ser doente é o estigma, ser drogado, ser criminoso. Quer dizer, a gente termina perdendo a oportunidade de agregar pessoas e termina aumentando os abismos que existem, né, entre as pessoas consideradas normais, entre aspas, e os estigmatizados, né? Pessoas que se aproximam das expectativas do grupo e aqueles que se distanciam delas. Os estigmas tribais, raça, nação, religião. Então a gente tem diversas nuances, diversas formas de estigma, o preconceito de cor, né, é muito forte ainda no Brasil, o preconceito contra outras nacionalidades, né, as disputas religiosas que terminam produzindo também os seus estereótipos, os seus estigmas. Então, tudo muito é tudo muito visível, é tudo muito perceptível, é tudo muito presente no nosso cotidiano. Então, para você que pensava que estigma era algo muito abstrato, inalcançável, você já deve ter percebido que a gente está falando de algo bastante corriqueiro, que precisa ser, primeiro, compreendido e, segundo, precisamos estabelecer aí um contradiscurso, né? Algo que aproxime as pessoas e que fragmente de alguma forma ou enfraqueça esse processo de estigmatização que para nós é tão comum, né? A gente termina fazendo sem perceber, porque a gente aprende que isso é o correto, né? Qualificar, classificar, separar pessoas entre aqueles que são normais e aqueles que se afastam da norma, né? Que obviamente serão estigmatizados. É isso que a gente faz. E aí, feita essa introdução falando sobre o estigma, a gente vê a importância de se discutir diversidade cultural na escola, mas não só discutir de forma pontual, a gente tem que vivenciar a diversidade cultural. Isso deve fazer parte das nossas ações, todas elas, do nosso planejamento, de tudo que a gente faz dentro da escola, na relação com alunos, com colegas, com técnicos, enfim, com toda a comunidade envolvida nesse processo. Aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. O que significa diversidade cultural em um país onde os diversos grupos sociais são marginalizados em suas representações? Então, existe aí uma contradição. Como é que eu posso falar em diversidade cultural se eu vivo numa sociedade que estigmatiza aqueles que são diferentes? E obviamente você já deve ter lembrado, falando sobre esse ato de estigmatizar, daquele conceito que nós vimos nas primeiras aulas de etnocentrismo, né? Que é
o fato de você estabelecer uma hierarquia, de você atribuir inferioridade a quem é diferente, a outro grupo diferente do seu, obviamente aceitar a ideia de que você e os seus são superiores. Então isso tem muito a ver, isso permeia o processo de estigmatização, o processo de estereotipia, né? A gente constrói esses discursos, a gente aumenta esses abismos, como eu falei agora há pouco. Apesar da diversidade cultural registrada nos documentos oficiais, porque se os bancos escolares são frequentados por alunos de diferentes origens étnico-raciais e gênero, os conteúdos programáticos dos livros didáticos e dos currículos escolares apresentam ainda como padrão o homem, branco e heterossexual. Quer dizer, a gente fala tanto em diversidade cultural, mas a gente segue a norma, né? Norma entre aspas, aquilo que o nosso grupo considera como normal. Então, o que que é considerado normal? Eu reitero, quando eu falo normal, podem colocar muitas aspas aí. O que que o nosso grupo espera como padrão? Uma sociedade focada na figura masculina, não uma sociedade patriarcal, que é o caso da nossa, branca, né? E heterossexual, né? Que é apoiada ainda na família nuclear. Sim, isso é expectativa, isso é o considerado normal, isso é o padrão que nos faz criar estereótipos e estigmatizar todos aqueles que se desviam disso. Por isso que a gente fala também, ao falar de estigma, a gente fala de comportamento ou de situação desviante, né? Aquilo que se desvia da norma. Então, vocês não acham que é uma discrepância muito grande falar tanto em diversidade cultural, promover eventos nas escolas falando, elogiando essa diversidade cultural? A gente usa isso até para como uma característica positiva do nosso país, mas na prática o que a gente segue ainda é aquele modelo, aquela norma que serve como padrão estigmatizante, né? Isso é uma contradição intensa. Diversidade cultural não é um ponto de origem. É um processo conduzido pelas relações de poderes que constituem a sociedade, que estabelece o outro diferente do eu e o eu diferente do outro, como uma forma de exclusão e marginalização. Isso vocês viram no texto do Tomás Tadeu da Silva, que nós já estudamos aqui. Quer dizer, perceber a existência do outro não é necessariamente excluí-lo, não é necessariamente classificá-lo como inferior pelo fato de ser diferente, mas deveria nos impulsionar a compreendê-lo, a percebê-lo em seus termos. Quer dizer, a gente deixaria de adotar um comportamento etnocêntrico para adotar um comportamento relativista, o que nos possibilitaria é, 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 aproximações, relacionamentos com o outro muito mais intensos e respeitosos do que a gente faz hoje, né, do que nós temos hoje em dia. Antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, explicar como essa diferença é produzida e quais são os jogos de poder estabelecidos por ela. Então, a quem interessa a norma? A quem interessa o padrão? A quem interessa, num país diverso como o nosso, a gente ainda ter como padrão o homem branco e heterossexual? Quer dizer, os discursos, as ideologias, a cultura, ela também é construída e em muita medida ela é controlada por esses grupos que estão no poder, pelos grupos dominantes. Então, a quem interessa?
manter esse tipo de divergência, esse tipo de abismo, né? A quem interessa a manutenção dos estereótipos e dos estigmas. Os processos de negação desses outros ocorrem no plano das representações e do imaginário social, quando estabelecemos os conceitos do que é ser belo, ser mulher, ou até mesmo do que é ser brasileiro. Quer dizer, falando especificamente de preconceito racial, por exemplo, uma criança mulher negra, ela é exposta na nossa sociedade a padrões de beleza, a padrões estéticos que não valorizam a sua condição. Tanto é que se você oferece a uma criança, mulher negra, a oportunidade de comprar uma boneca para brincar, ela vai escolher a boneca que se aproxima do padrão estabelecido na nossa sociedade, que é totalmente diferente dela. Ela não vai se enxergar, ela não vai se identificar com aquilo que se considera belo. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que esses padrões, eles servem para reforçar o poder de alguns grupos e serve para negar aos outros a condição humana, né? O mínimo necessário para se sentir à vontade, para se sentir um ser participante, um ser ativo, um ser respeitado dentro da nossa sociedade, né? Então, não se enganem. Todos esses conceitos que a gente estabelece do que é ser belo, ser mulher, ou até mesmo do que é ser brasileiro, eles são conceitos, eles são padrões construídos para atender a alguns interesses. E eles precisam ser ressignificados. Eles precisam ser compreendidos no sentido de que, ok, nós temos um discurso relativo à identidade, mas um discurso relativo à identidade que não incorpora e não respeita as diferenças. Eis a questão. Então, mais uma vez eu reforço aquela contradição. A gente está falando de diversidade, mas a gente não está vivenciando a diversidade, porque a gente tem um discurso normatizador, um discurso padrão, um discurso que separa, um discurso que abraça aqueles que se aproximam da norma e transforma em desviantes e estigmatizados aqueles que não se aproximam. Há o discurso de que nós somos um povo único, fruto de um intenso processo de miscigenação e mestiçagem, que gerou uma nação singular com indivíduos culturalmente diversificados. O Brasil é multiétnico, né? Multicultural, o Brasil miscigenado, a fábula das três raças, né? Aquela história toda que nós já ouvimos falar durante nossos percursos aí nas escolas e universidades. Por outro lado, vivenciamos em nossas relações cotidianas inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas em relação a alguns segmentos da população, como as mulheres, os indígenas e os afrodescendentes, né? Eu lembro quando eu era criança no ensino fundamental, dia 19 de abril, que é considerado o dia do índio, a grande homenagem que se fazia a esses povos originais, aos povos nativos do nosso país, era pintar todo mundo, ornamentar todo mundo de índio, como se aquilo fosse um processo de valorização, né? Mas não, de forma alguma se discutia a condição dos povos indígenas ou o respeito aos seus costumes, às suas tradições. A gente transformou isso, a gente carnavalizou as culturas indígenas, os povos indígenas. E, felizmente,
alguns grupos comprometidos em ressignificar esses processos, hoje vem reivindicando algo diferente, um respeito de fato a essa diversidade, uma visibilidade a essa diversidade, né? Que é algo muito justo. Como trabalhar os conceitos de gênero, raça e etnia na sala de aula para valorizar as múltiplas identidades constituintes no ambiente escolar? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente discute, como é que a gente coloca essas questões na escola, no nosso cotidiano? Como é que a gente implementa isso de fato, para que não seja algo caricato, né? Para que não seja algo pontual, para que seja um processo. Nos currículos escolares e falas dos professores ainda há uma invisibilidade ou a visibilidade subalterna de diversos grupos sociais, como os negros, os indígenas e as mulheres. O preconceito instituído e manifestado na prática pedagógica pode levar tais grupos a uma autorrejeição e rejeição ao seu grupo social, comprometendo os processos constitutivos de sua identidade. Então, se a gente não promover uma crítica, uma ressignificação da norma, a gente vai fazer com que pessoas oriundas de grupos sociais específicos passem a rejeitá-los e rejeitar a si. Quer dizer, é isso que a gente precisa fazer para melhorar a escola? Ou a gente precisa mostrar que todas as realidades, todas as culturas, todas as identidades, elas são importantes, elas precisam ser compreendidas e elas fazem parte da nossa realidade. Quer dizer, é uma decisão complexa, mas do ponto de vista político, educacional, muito tranquila para ser tomada. Quer dizer, se você tem uma criança negra e da Umbanda na sua sala de aula, você não vai fazer com que ela se sinta inferior ou com que ela seja estigmatizada pelos seus colegas ou por você. Você vai mostrar a todos os envolvidos o que essa cultura, o que esse grupo diferente da norma produziu, contribuiu e como ela é importante para a formação do povo brasileiro. Então, é uma decisão política mesmo que você toma enquanto professor. Agora, vocês devem estar se perguntando, puxa vida, mas eu sou professor de matemática, como é que eu me envolvo nesses processos? Olha, eu conheço professores de matemática que para aproximar a disciplina que é vista como bicho-papão por boa parte dos alunos, para torná-la mais aceitável, faz algumas associações muito interessantes. Por exemplo, eu conheço um professor aqui do Instituto que relaciona o ensino de ciências e matemática a jogos de origem africana. E ele mostra como esse conhecimento, esses jogos, apesar de não terem sido elaborados por matemáticos, como eles envolvem, como eles agregam uma série de cálculos que são importantes para a vivência, que foram importantes para a vivência daquelas pessoas, né? Então ele vai trazendo isso, acessando a matemática de uma forma diferente, né? Melhor do que reforçar estigmas, do que reforçar estereótipos, do que intensificar o preconceito, né, e a negação de algumas identidades, o que a gente pode fazer enquanto educador, lembrando lá daquele texto do Rubem Alves, é evidenciá-las, é dar visibilidade, é respeitar, é falar sobre, é não fugir ao debate. Até porque não se trata
daquilo que você acredita ou defende enquanto indivíduo. O educador, o professor, é muito maior do que isso. O professor lida com diversidade e essa diversidade deve ser evidenciada, valorizada e respeitada. Diversidade pode significar variedade, diferença, multiplicidade. A diferença é a qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa de outra, a falta de igualdade ou de semelhança. E detalhe, a falta de igualdade ou de semelhança não impõe inferioridade ou superioridade. Impõe uma necessidade de perceber, uma necessidade de que tenhamos uma sensibilidade de perceber essas diferenças de uma forma menos preconceituosa, menos invasiva, menos etnocêntrica. Onde há diversidade, existe diferença. A diferença não é uma marca do sujeito, mas uma marca que o distingue socialmente e se estabeleceu como uma forma de exclusão. Ser diferente na educação ainda significa ser excluído e ou ser subrepresentado nas instâncias sociais. E a gente está falando tanto de alunos como de professores técnicos e práticas pedagógicas que fogem à norma, né? Tudo que foge à norma corre o risco de ser estigmatizado. Então, você precisa fazer uma autocrítica, você precisa fazer essa reflexão e aplicar no cotidiano, porque senão a gente não consegue ultrapassar essa barreira, essa característica estigmatizante que nós temos. Então a gente precisa fazer, isso é um exercício cotidiano, valorizar, entender e instigar a nossa curiosidade epistemológica, como diria lá o Paulo Freire, né, para evidenciar as diferenças sem excluí-las. Reconhecer que somos diferentes para estabelecer a existência de uma diversidade cultural no Brasil não é suficiente para combater os estereótipos e os estigmas que ainda marginalizam milhares de crianças em nossas escolas e milhares de adultos em nossa sociedade. Não é só reconhecer a diversidade. Como eu disse há pouco, é uma decisão política, é uma reflexão cotidiana que precisa ser feita para superar essa condição ou essa tendência à estereotipia, à estigmatização que nós temos, né? Daquilo que se distancia da norma. Ó, você tem que fazer a seguinte reflexão: quem criou a norma? Quem interessa a norma? E por que que eu devo me adequar a ela? Não existe vida que se distancie disso. Você tem que perceber que tanto existe, só que esses grupos ou indivíduos que se distanciam da norma, eles são cada dia mais massacrados e tornados invisíveis, né? A gente precisa fazer o inverso disso, né? Dar visibilidade, evidenciar, mostrar que sim, a diversidade existe, mas evidenciar também a potencialidade dessa diversidade, porque senão a gente cai no risco de ter um discurso vazio, né? Você acha que está fazendo um grande bem para a humanidade falando sobre diversidade, mas você não pratica, né? Você se adequa ao processo de estigmatização e, enfim, se você faz isso, você não está contribuindo em nada para a melhoria desse sistema excludente,
A gente precisa, é difícil fazer isso, é difícil agir de forma diferente, lógico que é difícil, mas as mudanças são assim. Elas são difíceis, mas elas precisam ser implementadas. Reconhecer a diferença. Questionar os conceitos homogêneos, estáveis e permanentes que excluem o ou a diferente. É isso que a gente precisa fazer. Senso crítico de desacralizar determinadas verdades, expandir horizontes, ressignificar, reescrever os discursos excludentes, né? As certezas que foram socialmente construídas devem se fragilizar e é preciso desconstruir e reinventar identidades e subjetividades, saberes, valores, convicções, horizonte de sentidos, né? Aí sim, aí você está entrando numa prática pedagógica que pode deixar alguma marca, né? Que pode contribuir verdadeiramente para a melhoria de vida dos seus alunos, principalmente aqueles que são excluídos. A ação pedagógica pautada na diversidade cultural. Princípio, uma política curricular da identidade e da diferença. A gente precisa incluir, mas é como eu disse, não só no documento, não só oficializar, mas a gente precisa praticar de fato. A gente não está mais em tempo de comemorar o Dia do Índio uma vez por ano, comemorar a abolição da escravidão. A gente não está mais nessa fase, a gente precisa expandir essas discussões. É por isso que uma das tendências da educação moderna, pelo menos a educação que se quer libertadora, é discutir relações étnico-raciais na escola, porque é algo urgente. A gente vive num país escancaradamente racista, mas que finge não ser e que é excludente e ainda muito ligado a certos estigmas, estereótipos lá da época da colonização e que precisam ser discutidos, que precisam ser repensados, né? Colocar em seu centro uma teoria que permita não só reconhecer e celebrar a diferença, mas questioná-la a fim de perceber como ela discursivamente está constituída. Constituição de uma diversidade cultural. Reconhecer que conceitos de gênero, raça e etnia são construídos e usados para marginalizar o outro. Contribuir para a constituição de uma diversidade cultural que não seja apenas tolerante, mas que perceba que eu e o outro temos os mesmos direitos e devemos ter a mesma representatividade, tanto nos conteúdos escolares quanto nas instituições sociais. Isso é fato, isso é urgente, isso precisa acontecer no cotidiano escolar e para fora dos muros da escola também. Conceitos trabalhados na sala de aula em uma perspectiva de valorização das identidades. Posicionamento político, a fim de desconstruir os estereótipos e os estigmas que foram atribuídos historicamente a alguns grupos sociais. Os conceitos devem ser questionados a fim de perceber como eles são construídos dentro de uma prática discursiva que se envolve nas relações assimétricas de poder. Frase de Stuart Hall, né? Pensador que já foi mencionado por nós aqui, quando a gente falava daquela leitura sobre identidade e diferença do Tomás Tadeu da Silva, e que está só adensando aquilo que nós já discutimos aqui. A gente precisa questionar essa construção das diferenças que é excludente. A gente precisa evidenciar, a gente precisa mostrar que existe um discurso que é uma questão política, é uma questão de poder e que ela precisa
estar presente, ela precisa das devidas críticas e ela precisa de um contradiscurso, né? A palavra é essa, a gente precisa construir um contradiscurso que transforme as diferenças em potências, não em hierarquias. A questão de gênero, adiantando uma discussão da próxima aula, né? O conceito de gênero ganhou contornos políticos também. A expressão gênero marca as diferenças entre homens e mulheres que não são apenas de ordem física e biológica. A diferença sexual anatômica não pode mais ser pensada isolada das construções socioculturais em que estão imersas. Diferença biológica, ponto de partida para a construção social do que é ser homem ou ser mulher. O sexo é atribuído ao biológico, enquanto o gênero é uma construção social e histórica. E aí a biologia explica a sexualidade humana? Não. O que explica a sexualidade humana é o estudo da cultura, o estudo da sociedade, o estudo da história. Até porque é uma construção cultural, é uma construção social, uma construção histórica. A sexualidade humana ela vem ganhando contornos cada vez mais complexos à medida que o tempo passa. E isso precisa ser não só verificado, mas isso precisa ser incorporado às nossas discussões. Isso precisa ter visibilidade. Afinal de contas, qual é uma das coisas que os movimentos sociais mais perseguem? São movimentos políticos e que requerem visibilidade para algumas minorias, né? Para alguns excluídos, para alguns estereotipados, para alguns estigmatizados, né? Conceito de gênero menino e menina, produzidos no interior das relações. Diferença não significa desigualdade, mas a gente vive numa sociedade patriarcal que coloca o homem como hierarquicamente superior à mulher, que é uma questão política que também precisa ser desconstruída e revista, né? Afinal de contas, as mulheres historicamente já tiveram muitas conquistas justas e que ainda estão em avanço, né? E eu espero que continuem assim avançando nas suas conquistas. Qual é o nosso papel nesse embate? Evidenciar, respeitar. Educação de meninos e meninas. Meninos devem ter mais vantagens, direitos que as meninas. Isso é um desserviço que nós praticamos, né, em pleno século XXI, investindo nessa manutenção dessa relação desigual de poder, né? Isso precisa ser revisto com urgência. Reaprender a forma igualitária para homens e mulheres é uma missão que nós temos e podemos ajudar nesse processo. Discriminação das mulheres e cobrança aos homens. Discriminação no mercado de trabalho, outra coisa terrível que precisa ser enfrentada por mulheres, negros só para você ter uma ideia, num país patriarcal, machista e racista como o nosso, ser mulher e negra é enfrentar um, uma série de problemas cotidianos, né? Uma série de disputas, uma série de embates que precisam ser vencidos, né? Homens ganhando mais do que as mulheres em quase todas as formas de ocupação, dupla jornada de trabalho, né? No caso da mulher mãe, não é por ser homem ou mulher que um terá mais privilégios e oportunidades que o outro. E repensar também esse papel de cuidadora, né, que foi delegado à mulher durante a história, né, no sentido de que
essas tarefas aparentemente femininas precisam ser divididas, né? O que são relações de gênero? Construção cultural do que significa ser homem, masculino ou mulher, feminino dentro da sociedade. E essas relações de gênero elas são extremamente complexas, são relações políticas, são relações simbólicas, são relações que merecem ser observadas, que merecem ser compreendidas e evidenciadas. Construção cultural. Cultura define como deve ser o comportamento de homens e mulheres. Homem forte, competitivo, menos emotivo. A mulher dócil, meiga, emotiva, frágil. O que são essas características? Lembrando daquilo que nós vimos no começo da aula, são estereótipos. E o que a gente faz, precisa fazer enquanto educadores? Desconstruir esses estereótipos. É urgente. Educação escolar, trabalhar na perspectiva da diversidade cultural. Significa uma ação pedagógica que vai além do reconhecimento de que os alunos sentados nas cadeiras de uma sala de aula são diferentes, por terem suas características individuais e pertencentes a um grupo social. Necessidade em efetivar uma pedagogia da valorização das diferenças. Não é só reconhecer, valorizar, evidenciar, desconstruir estereótipos, como nós vimos há pouco. Estratégias pedagógicas para lidar com as diferenças. Modos de se situar diante das questões relativas às diferenças. Reconhecer que somos diferentes, não partir da igualdade, ter um olhar atencioso às crianças que mostram maiores necessidades. Estar sensível ao que acontece, ao que emerge, pesquisar o caminho de aprendizagem de cada criança e usar a intuição. A gente precisa estar observando sempre, né? E usar essa sensibilidade para embasar as nossas práticas. Trabalhar as relações interpessoais e dinâmicas de grupo, tais como discutir os conflitos do grupo e valorizar o diálogo, mostrando que existem outras formas não violentas de resolver conflitos. Estratégias pedagógicas enfatizadas, trabalhar com diferentes linguagens, apostar no estudo, trabalho em grupos, dar visibilidade às produções dos alunos. Efetivar uma ação pedagógica da valorização das diferenças. Ação pedagógica realmente pautada na diversidade cultural deve ter como princípio uma política curricular da identidade e da diferença. Então, isso deve estar evidenciado no currículo e muito mais evidenciado na nossa prática em sala de aula. E eu digo mais, nas nossas vivências cotidianas, inclusive aquelas para além da sala de aula, enquanto sujeito, enquanto ser humano, enquanto indivíduo dentro de uma sociedade marcada pela diversidade. Então, é isso que temos por hoje. Bons estudos e até a próxima.